Bom dia, isso aqui não é motivação, é direção e todos os dias eu compartilho códigos que ajudam você a alinhar a sua vida, organizar seus pensamentos e decidir com mais consciência, porque quando a direção está clara, o caminho, sem dúvida, deixa de ser pesado. Então, quero falar com você aqui o tema dessa semana, que é honra, o princípio que transforma pessoas, relações e ambientes. Bom dia, Vini. E o tema de hoje é sexta-feira, falando nisso, né? Sexta-feira, porque ambientes de honra prosperam e como você pode construí-los. Esse é o tema de hoje, do programa de hoje aqui. E durante essa semana, nós falamos sobre o que é honra, como materializá-las, seus frutos invisíveis e como honrar pessoas difíceis. E hoje vamos fechar isso aqui com chave de ouro, com o ponto mais estratégico que é o seguinte: ambientes de honra. Aqui está a ideia central de hoje, que ambientes de honra eles não prosperam por acaso, prosperam por cultura construída. Então deixa eu te contar algo pessoal aqui, que quando eu comecei a liderar equipes maiores, eu percebi algo forte, algo duro, que bons talentos não bastam simplesmente. Então, eu já tive times tecnicamente fortes que travaram porque havia crítica, porque havia comparação, porque havia desconfiança. Eu também já vi times medianos, equipes medianas tecnicamente, mas extraordinário em honra. E ali eu entendi que a estrutura constrói resultados, mas cultura constrói destino. Você vive o seu propósito. Então o código de hoje é esse aqui. O ambiente que você tolera é o ambiente que você cria. Então o livro do Conhecimento Eterno nos ensina como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Isso aqui é um Salmos, né? 133:1 na referência. E esse escrito ele não fala só de sentimentos, ele fala o que? De ambiente, fala que onde há união, há fluxo, há proteção, há multiplicação. Então, também tem um outro escrito que eu separei para que ele nos aprofunda um pouco mais essa questão, que é o quê? Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for útil para edificar. Isso aqui está em Efésios 4:29. Então, esse é um princípio chave. Palavras constroem ou destroem ambientes. E ambiente de honra nasce de linguagem de honra. E ainda, assim brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras. Mateus 5:16. Eu peguei esses três textos aqui, esses três escritos antigos, porque ambientes de honra eles se espalham, por exemplo, não por imposição. Então, os elementos de um ambiente de honra, eu quero compartilhar aqui 5 elementos de um ambiente de honra. E o primeiro deles é reconhecimento intencional. Pessoas crescem quando são vistas e quando são valorizadas. Então, é responsabilidade sem humilhação. Segundo ponto, responsabilidade sem humilhação. Corrige-se comportamento, porém protege a pessoa. Terceiro exemplo é a proteção de reputações. Nada de falar mal pelas costas das pessoas. Essa questão de falar mal pelas costas da pessoa, você acaba quebrando um desses elementos de um ambiente de honra. Então, quarto ponto é gratidão na prática, gratidão prática. Honra materializada cria lealdade e confiança. E quinto e último ponto aqui, o último elemento de um ambiente de honra é limites claros com respeito. Honra não é permissividade, na verdade é ordem com dignidade. Então eu quero te dar um exemplo real nessa manhã aqui. Um líder que só cobra resultados, ele cria medo. Mas um líder que cobra com honra e compromisso, desempenho sustentável, esse líder vai
criar, sem dúvida, vai fortalecer um ambiente de honra. E um segundo exemplo aqui que eu quero dar é algo mais familiar. Estava falando do líder ali sobre a questão empresarial, mas algo no sentido, no âmbito de família. Quando pais corrigem sem humilhar, os filhos aprendem respeito sem trauma, né? Entre aspas. Mas isso cria o quê? Um lar seguro e forte. Então, eu quero te passar uma lição prática de hoje, que é o seguinte, ó, observe o seu exemplo, o seu ambiente atual. Trabalho, família, negócios, sociedade, igreja. Pergunta o seguinte, ó, há mais crítica ou mais reconhecimento? Comece por você, porque em vez de você simplesmente corrigir ou exigir algo dos outros, elogie antes de você corrigir isso aqui. Então, proteja reputações mesmo quando você discordar disso. Materialize gratidão nessa semana, porque quando a gratidão é um princípio da honra. E quando você cumpre princípios, você prospera, não simplesmente financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Então, uma aplicação prática final para hoje, que é sexta-feira, estamos aqui terminando essa semana. Escolha um ambiente onde você influencia e pergunte: o que eu posso fazer hoje para elevar a cultura de honra aqui? Então, bom dia, apóstolo Wilson, lá de Pindamonhangaba. E eu quero aproveitar para te relembrar que às quartas-feiras, às 20 horas, no RC Code, eu aprofundo esses códigos com mais tempo, mais exemplos e aplicações práticas. E ambientes de honra prosperam porque pessoas de honra prosperam dentro deles. E se esse conteúdo ele trouxe direção para você, se inscreva nesse canal e viva com princípios, decida com consciência e caminhe em plenitude. Que Deus abençoe seu dia e o seu final de semana. E eu vejo você aqui segunda-feira às 6h27 da manhã no Código de Plenitude. Deus abençoe, um abraço!